Meus caros irmãos e irmãs que comigo caminham nas sendas do segmento de Jesus e Maria, aquele abraço fraterno. O grande cristão convertido, Leon Blois, em um dos seus escritos, intitulado Deus e os Homens, ele diz algo extraordinário com relação à doutrina da Igreja Católica e os seus oponentes, os seus contrários, os seus inimigos. Leon Blois diz: Satanás nunca vem para o cristão católico com uma mentira, mas ele vem com uma verdade distorcida. Satanás nunca vem para um cristão católico com uma mentira, ele vem com uma verdade distorcida. E o que é que Leon Blois queria dizer com isso? Que muitas vezes o cristão católico, ele se deixa arrastar por uma ideia brilhante, por uma ideia sedutora, por uma explicação que contraria os dogmas, que contraria o pensamento da igreja, e aquilo forma um gueto teológico, se torna um gueto ideológico, não é? E se torna também, digamos, uma heresia paradoxal, porque a pessoa nem é cristã católica plenamente e nem o deixa de ser. De maneira que nós, cristãos católicos, devemos ter um cuidado extremo com todo o vento de doutrina, com todo o vento de ideias, com todas as filosofias e teologias crescentes, para não nos perdermos nelas. É verdade que existe o desenvolvimento do dogma. O dogma se desenvolve, né, ao longo do tempo. É lógico que a igreja, na sua sabedoria, no seu campo doutrinal, evolui no conhecimento de Cristo ao longo do tempo. A gente sabe disso, não é? Cresce o entendimento dos dogmas, né? A compreensão, a ciência, a sabedoria, mas o dogma é o mesmo, o seu sentido é o mesmo, a sua significação é a mesma, né? Nós, quando vamos evoluindo, nossos membros do corpo vão se desenvolvendo, de maneira que um homem idoso está com o corpo desenvolvido, mas é a mesma pessoa que foi quando era criança. Assim explica Santo Agostinho: nós nos crescemos, nós nos desenvolvemos, nós nos tornamos adultos, mas somos a mesma pessoa. Então, assim, a compreensão dogmática da igreja sobre os elencos, não é? Os títulos, as verdades fundamentais da nossa fé. Quando eu falo aqui, eu sou um repetidor disso, em ouvir a igreja, é porque não há erro em ouvir a igreja. A gente não se perde por seguir a igreja. A gente não se desorienta por seguir a igreja. O próprio Santo Agostinho vai dizer aquela proverbial exclamação: eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Esse catolicismo paralelo, esse catolicismo até de vanguarda, que são os conservadores, também os extremistas, os católicos de esquerda, os católicos vermelhos, como nós falamos, esses dois grupos se opõem e, ao mesmo tempo, eles criam divisão na própria igreja, seja na linha hierárquica, seja na linha episcopal, seja na doutrina, seja no culto, seja na liturgia. Mas se nós ouvirmos a igreja e ouvir a igreja, que é estarmos antenados com o Santo Padre e o Papa, nós não teremos esse perigo de uma interpretação errônea do que seja a doutrina. Os nossos irmãos protestantes, eles têm um livre exame da Bíblia. Não tem um conteúdo dogmático acertado da palavra de Deus. Por isso eles estão multiplicados em centenas e centenas de seitas que se opõem uma contra a outra e só se unem quando se trata de combater a Igreja Católica e seus dogmas. Se um evangélico tem interpretação pessoal da Bíblia,
sem a autoridade do magistério de sua igreja, então ele não pode pregar a Bíblia para mim. Ele está apenas dando a sua opinião. Um pastor não deveria subir num púlpito para pregar um culto, porque ele está dando a sua opinião. Não há uma linha no segmento doutrinal. É a livre interpretação chamada de o livre exame das Escrituras. E aí eu me lembro dos meus professores na teologia que diziam que um simples texto do Evangelho, da palavra, tem um contexto e não podemos tirar dele um pretexto. Uma simples frase, como por exemplo em João, e Jesus chorou, é motivo de congressos no mundo inteiro. Apenas isso, e Jesus chorou, é motivo de estudos analíticos dos teólogos, mas nós ficamos com a interpretação da igreja, da sagrada instrução do magistério da igreja. Lembremos de Leon Blois: Satanás nunca vem com uma mentira, mas com uma verdade distorcida. Não precisamos ser católicos de vanguarda e nem precisamos ser católicos avançadinhos. Porque esses católicos avançadinhos, espere para ver a queda, é fulminante. E também os de vanguarda, porque esse conservadorismo esconde debaixo do tapete sujeiras morais do comportamento oculto de quem defende com unhas e dentes a sã doutrina. Não, a virtude está no meio, a virtude está no equilíbrio. Mas ao ouvir a igreja, nós nos livramos de interpretações errôneas e de aderirmos a grupos que com o tempo vão passar e vão deixar apenas uma marca podre da sua existência dentro da igreja. Que eu digo os movimentos e grupos e ideias antes do Concílio Vaticano II e depois dele, que já acabaram. Por quê? Porque se distanciaram da audição, do aconselhamento, do pastoreio do Santo Padre, o Papa, o Sumo Pontífice, o Pontífice Augustus, que é isso que quer significar a palavra Papa. Outro dia eu estava vendo um teólogo falando em um desses canais católicos, que ele dizia que verdadeiramente hoje não é mais possível a prática dos tópicos da doutrina católica. O mundo evoluiu, a cultura evoluiu, a diversidade religiosa hoje é um fato, então hoje não é mais possível a defesa dos dogmas. E o entrevistador, concordando com ele, dizia: é muito raro um homem com uma clarividência como a sua. Vejam, um programa católico, numa televisão católica, num horário nobre, numa mídia de um determinado quilate, um teólogo dizendo que hoje não é mais possível a afirmação de verdade dogmática por causa da diversidade religiosa. Nós perguntamos: o hinduísmo volta atrás por causa da diversidade religiosa? O budismo tira uma vírgula do que eles creem por causa da diversidade religiosa? Os protestantes, filhos de Martinho Lutero, mudam o esquema de suas pregações errôneas? Os espíritas renunciam à ideia de reencarnação de almas? E por que a Igreja Católica daria um passo para trás em respeito às novas crenças, deixando de ser a portadora da mensagem salvífica? Por que a Igreja baixaria o seu estandarte para se assemelhar aos grupos religiosos que não têm cultura, que não têm afirmação histórica, que não têm embasamento doutrinal e que por causa disso não repercutem em Deus? É certo que a pessoa de Jesus é universal, mas a igreja possui verdadeiramente o patrimônio dos ensinamentos de Cristo. É certo que o conceito de Deus é também universal, mas o nosso Deus é o Deus que se revelou na história de Israel e se perpetua no tempo e no espaço e na história a partir de Cristo e em Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ao contrário, no meio de uma diversidade religiosa incomum e muitas vezes criminosa, a Igreja Católica precisa se firmar.
É claro que ela larga o conceito de ecumenismo, tão mal interpretado no Brasil e na América Latina. Porque o que é que nós pensamos em ecumenismo na América Latina e no Brasil? Nos calar para que as religiões falem. Negar nossa fé para que a religião exponha a sua. Omitir a nossa adesão às verdades católicas em respeito, entre aspas, sublinhado, riscado, para que os outros credos desenvolvam as suas teorias religiosas. No Brasil, o ecumenismo é isso. A Igreja Católica participa de um ato ecumênico, mas ela fica caladinha, recolhida, retrógrada, né? Porque o candomblé, o espiritismo, o protestantismo, o taoísmo, o hinduísmo, os budistas devem ser respeitados. Não, isso não é ecumenismo, até porque ecumenismo é tão somente com religiões cristãs, né? Religião que não é cristã, nós temos o diálogo interreligioso. A fidelidade à doutrina não é qualquer doutrina, é a doutrina da igreja. Uma devoção que você tenha e eu tenha precisa passar pelo crivo da autorização eclesiástica. Uma fé que eu tenho e você tem precisa ter a permissão da Santa Igreja, porque é o grupo eleito de Pentecoste continuado na história. Eu não posso criar um título de Maria, eu não posso criar um carisma desassociado da unidade da igreja, eu não posso criar uma fábula histórica. Tem uma moça aí, posso até dizer o nome dela porque é de domínio público, Lina Luz Oficial. Preciso ter muito cuidado com essa moça. Ela só coloca coisas extraordinárias, coisas vultosas, aparições, uma nuvem que formou Nossa Senhora das Graças, um raio de sol que mostrou Nossa Senhora. De fato, como nós sabemos que os engenheiros gráficos, que os engenheiros hoje da internet conseguem isso facilmente. E essa moça outro dia teve, não é, o disparate de mostrar um cachorro fazendo adoração do Santíssimo. Até o pobre do Padre Marcelo, porque o Padre Marcelo, com todo o respeito que você tem a ele e eu devo ter, Padre Marcelo vai para uma entrevista e alguém pergunta, Padre Marcelo, como é que fica Deus diante da pandemia? O Padre Marcelo diz, o que eu posso dizer é que o vento passa e balança as palhas do coqueiro. É assim, né? Então o Padre Marcelo colocou no site dele lá, não sei o que é aquilo ali, o cachorro adorando o Santíssimo. Meus irmãos, pelo amor da Sagrada Escritura, pelo amor do magistério da igreja, um cachorro não sabe adorar o Santíssimo, não sabe o que é o Santíssimo. Até o cachorro que você tem em casa, ele não sabe quem você é. Olha, o Roberto chegou, olha, a Mariana tá chegando. Vixe, por onde é que vai a Carla? Tá tão triste hoje a Elizabeth. O cachorro lhe conhece pelos afagos, pelo seu cuidado com ele. Existe uma afeição sua para com o animal e uma correspondência aos seus comportamentos. Mas, pelo amor de Deus, o seu gato não sabe quem você é. O seu cachorro não sabe quem você é. Não é verdade? A sua calopsita não sabe quem você é. Maltrate o seu animal e alguém de fora dê carinho. Ele corre para quem dá carinho? Hoje existe até psicólogo de animais, isso é brincar com o raciocínio do ser humano, né? Então, essa moça colocou um cachorro adorando o Santíssimo, meus irmãos. Pelo amor de Deus, isso é blasfêmia. Isso é ultraje não somente a Deus, mas à inteligência do ser humano. E os seus seguidores são milhares. Um cachorro parado diante do sacrário por qualquer razão, ou porque alguém ali o colocou de propósito para tirar a foto, e essa moça ali na Luz Oficial, olha, meus irmãos, ela adora essas coisas espetaculares, tenham muito cuidado com esta moça. O cachorro adorando o Santíssimo, pelo amor de Deus. É nessa hora que eu gostaria de ver uma nota da CNBB, sabe? É nessa hora que eu queria saber do bispo ou arcebispo dessa moça, porque ela deve morar numa região eclesiástica. Hoje não há um espaço que não seja uma diocese. Você saiu daqui, está na paróquia da Piedade, mas na frente você está na paróquia do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Se você caminha um pouco mais, está na paróquia do Carmo. Se volta um pouco para cá, está na paróquia do Patrocínio. Se vai mais adiante, está na paróquia do Perpétuo. Assim, não há uma faixa, um território que não seja uma paróquia, uma diocese, uma arquidiocese, uma área missionária, não é verdade? Então essa moça deve ter um bispo,
Ela deve ter um arcebispo responsável pela região onde ela mora. Por que a CNBB, os bispos, não colocam uma nota oficial sobre esta moça que faz tanta loucura na internet? Outro dia ela estava mostrando o Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Graças, que se formou numa nuvem. Meus irmãos, qualquer artista gráfico, qualquer pessoa que trabalhe com internet pode fazer essas coisas. E aí aumenta os milhões de seguidores, porque Nossa Senhora das Graças apareceu no céu de Medjugorje. Eu não tenho problema nenhum com Medjugorje, o que eu não aceito é que Nossa Senhora, todo esse tempo da pandemia, não há uma só mensagem de Maria sobre o que está acontecendo no mundo. Não há uma só mensagem, meus irmãos, de Nossa Senhora que fale sobre as mortes. Pelo menos no Brasil, as 450 mil mortes. É certo, Nossa Senhora manda voltar para Deus, voltar o coração para Jesus e confessar e adorar o Santíssimo. Me ama meu filho, adore meu filho. Mas como Nossa Senhora aparece diariamente e não tem uma palavra sobre a Covid-19, faça-me o favor, irmãos. Faça-me o favor. E eu estou na reta seguindo o Santo Padre, que é muito desconfiado desse Medjugorje. Muito desconfiado o Papa Francisco, mandou uma comissão de teólogos para estudar novamente. Ele já tinha dito isso numa entrevista, mas agora manda um grupo de teólogos estudar. Por quê? Não é possível que Nossa Senhora esteja aparecendo e não há um conceito de Maria sobre esta pandemia. Então o que é isso? É revolta? É insubordinação? Não, é obediência à Santa Igreja. Se a Igreja não aprova as aparições, e a Igreja nunca aprova uma aparição, ela aprova o culto e as ideias desta aparição, eu não entro nessa. Sei que muitos irmãos são apaixonados por Medjugorje. Respeito, mas nós temos que ter muito cuidado, ouvir a Igreja. Então hoje eu gostaria de terminar minha reflexão deixando essa frase de Leon Blois: Satanás nunca vem para um católico com uma mentira, ele vem com uma verdade distorcida. Vamos refletir? Vamos parar, vamos frear o nosso impulso e sermos cristãos dentro do ambiente eclesial, porque é isso que nos compete. Um abraço e as preces do seu irmão Emanuel Maria, consagrado que sou, da comunidade católica Cristo Dominus, da nossa paróquia de Santa Luzia no Meireles e do nosso santuário São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes em Jacarecanga. Mais uma vez, vamos escutar a Igreja.